A gente vai falar um pouco hoje sobre um dos conceitos de matemática no ensino superior mais usados, certo? É um conteúdo que se vê logo nas primeiras aulas, né? Principalmente nas aulas de cálculo ou até em algumas situações de pré-cálculo. A gente vai tentar passar para você a ideia de limite de uma função. Limite de uma função. Para isso, nós vamos ver algumas situações mais genéricas, tá? Primeiro uma específica, para depois ir para a genérica. Considera essa função aqui, ó. Sei lá, f de x igual a, não sei, 2x mais 3, tá? 2x mais 3, pronto. Eu vou querer que o valor de x, que é o domínio, e f de x contra o domínio são relacionados por meio dessa regra, eu vou querer que o x se aproxime de um valor específico. Não sei, 1, por exemplo. 1. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar outra caneta aqui. Eu vou fazer duas tabelas. Uma tabela com valores de x e seus f de x correspondentes para x bem próximos de 1, certo? Contando pelos valores menores. Então, quem seriam esses valores? 0, 0,5, 0,7, 0,9, 0,99, certo? A cada valor que eu atribuir aqui, eu estou me aproximando de 1 cada vez mais. Eu vou pegar esses valores e substituir na função. Vamos ver o que, é que a gente vai encontrar. Então, f de 0 vai ser 2 vezes 0 mais 3, que vai dar 3. F de 0,5 é 2 vezes 0,5, que dá 1, mais 3 dá 4. F de 0,7, 2 vezes 0,7 mais 3, 4,4. 4,7, né? Não, tá certo, é 4,4 mesmo. F de 0,9. 2 vezes 0,9, que dá 1,8, mais 3, 4,8. E F de 0,99 vai ser 2 vezes 0,99 mais 3, que vai dar 4,98. O que é que está acontecendo aqui? Cada vez mais que eu vou me aproximando de x por valor, vou me aproximando de 1, tomando aqui x igual a 1, como se eu quisesse aproximar o x de 1. Tomando valores cada vez menores e mais próximos de 1, a gente vê que os valores de f de x também vão se aproximando de um valor específico. Que a gente pode deduzir nesse caso aqui que seria 5. Né? Seria 5 esse valor. Vamos ver o que acontece se eu me aproximar de 1 por valores maiores que x. Vou pegar um outro pincel aqui. Pincel. Desconversa. Eu fiz aqui para ganhar espaço, acabei ocupando tudo. Vamos fazer aqui embaixo, então. Presta atenção. X, mesmo processo. F de x. Agora, vou me aproximar de 1. Lembrando que esse 1 foi uma escolha aleatória. Isso funciona para qualquer valor que você queira analisar, tá bom? Então, vamos pegar agora valores próximos de 1, agora me aproximando por valores maiores do que ele. Então, eu quero me achegar a 1 no mesmo sistema que eu fiz na tabela anterior, mas por valores maiores. Então, eu vou pegar o 2, 1,5, 1,3, 1,1, 1,01 e por aí vai. Tá? Então, quem é f de 2? 2 vezes 2 mais 3, que dá 7. Quem é f de 1,5? F de 1,5. 2 vezes 1,5, que dá 3, mais 3 dá 6. Quem é 1,3? F de 1,3 é 2 vezes 1,3, que é 2,6, mais 3, 5,6. F de 1,1, 2 vezes 1,1, que é 2,2, mais 3 dá 5,2. E 1,01, F de 1,01 é 2 vezes 1,01, que é 2,02, mais 3, que dá 5,02.
Veja o que acontece nessa outra tabela aqui também. Eu estou me aproximando de x, de 1, que foi o meu valor escolhido, para valores maiores do que o mesmo, maiores do que 1. Vamos ver, ó, aqui 2, 1,5, 1,3, 1,1 e 1,01 está se aproximando de 1, por valores maiores do que ele. Ao passo de que a tabela anterior está se aproximando de 1 por valores menores do que ele. Então, isso aqui, ó, tanto esse caso aqui de x se aproximando por valores menores, como o x aqui se aproximando por valores maiores, eles vão se achegar cada vez mais, ó, eles vão se aproximar cada vez mais de um valor específico. E que seria esse valor específico? A gente pode inferir, até agora a gente só infere, a gente não tem a definição específica, que esse x, que esse f de x vai se aproximar cada vez mais de 5. Né? Cada vez mais se aproxima do valor exato de 5. Né? Então a gente escreve o seguinte, a gente escreve que o limite de f de x quando x tende a 1 é igual a 5. Nesse caso específico, né, f de x é 2x mais 3. Então, o limite de 2x mais 3 com x tendendo a 1 é igual a 5. O que a gente está querendo afirmar aqui? A gente está querendo afirmar o quê? Que quando a gente diz que esse valor a qual a função se aproxima é 5, a gente está dizendo que o limite da função, dessa função considerada, quando esses valores de x vão se aproximando cada vez mais de 1, o valor da expressão do limite, o valor da expressão da função é igual a 5. Certo? Essa é a escrita exata e é que representa essa situação das duas tabelas. Pergunta-se, será que a gente tem que fazer toda vez essas tabelas para calcular um limite? Não exatamente, certo? Nos próximos momentos a gente vai ver técnicas de calcular limite que não precisa fazer essa tabela toda. Essa aqui é uma definição um pouco mais já exata, certo? Há uma definição matemática disso aqui. A gente diz que, a definição matemática que eu também vou contribuir aqui é o seguinte, diz que limite de f de x é L quando x tende a A, se isso aqui acontece. Eu vou escrever depois, eu vou explicar o que significa cada uma das passagens. Se 0 menor que o módulo de x menos A for menor que delta, isso aqui acontece sempre que o módulo de f de x menos L for menor que epsilon. O que é isso que eu estou acabando de escrever? Vejam só. Eu estou dizendo o seguinte, que essa diferença de x menos a, quem é x? É a variável da função. O a é o valor ao qual eu estou querendo me aproximar ao limite. Certo? X menos a. Certo? É o valor. Quando eu pego o módulo dessa subtração, eu estou querendo me referir à distância entre esses dois valores. A distância entre o valor genérico de x e o valor específico de a. Certo? O valor específico de a. Essa diferença, esse módulo da diferença, vai estar dentro desse intervalo aqui, sempre que a função menos o limite for menor que um epsilon dado. Obviamente, delta, isso aqui é um delta minúsculo, delta e epsilon são positivos. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer na prática, acho que com desenho fica melhor da gente entender. Vou tentar representar graficamente. A ideia que se quer transmitir aqui é essa aqui, ó. Vou tentar escrever. YX. Pronto. Vamos supor que aqui é o tal do A. Certo? E aqui é o tal do L. Tá bom? É o valor para onde tende o x e o valor para o qual a função vai. Tá bom? No exemplo que a gente deu, aqui seria como se fosse o 1 e aqui o 5. O que essa definição precisa de limite está me dizendo? Ela está me dizendo o seguinte, que se eu escolher
Se eu escolher um número positivo, aqui dentro, tipo, aqui ficar L menos epsilon e L mais epsilon, pronto. Esse valor positivo é como se fosse o raio desse negócio aqui, ó. Tá? Sempre que eu puder achar um epsilon conveniente, eu vou encontrar, deixa eu passar aqui os pontinhos aqui para ficar melhor a explicação. Ó, aqui, aí eu vou pegar aqui um delta, que é A menos delta, e aqui A mais delta. Aqui você puxa para cá, aqui, aí vem para cá assim, e vem para cá assim. Pronto. Observe que o seguinte, eu defini esse epsilon, esse delta e esse epsilon como sendo como se fossem os raios dessas distâncias aqui. Definição de raio aqui é mais para séries, né? Mas aqui já é útil a gente entender dessa forma. Pronto, eu estou dizendo o seguinte, que sempre é possível estabelecer um epsilon, é sempre possível estabelecer um epsilon aqui tal, que quando esse epsilon causa essa distância aqui, esse intervalo, essa restrição de valores para y, essa restrição de valores para y também causa uma restrição de valores para x. Percebe que cada vez que eu vou afunilando isso aqui cada vez mais, se eu quisesse pegar valores de epsilon menores, eu tenho certeza que esses dois são positivos, porque a gente está falando de distância, certo? Sempre quando eu vou me aproximando aqui, esses valores de x também vão se afunilando. E qual é a garantia que isso aqui me traz? Isso aqui me traz que, independente do tamanho desses dois intervalos, sempre é possível achar um x aqui dentro que me retorne um f de x do outro lado. Certo? E que nunca, x1, né? Porque já tem um x aqui, f de x1. E nunca esse x vai ser igual a A. Nunca. Ou seja, quanto mais eu me aproximo, aproximo os limites desse intervalo aqui, sempre é possível achar esse x. É o que essa definição formal me diz. Ok? Tudo bem? Sempre quando eu afunilo K, eu vou afunilar a K também. Independente do tanto que eu afunile, no jargão matemático, tanto que eu queira me aproximar arbitrariamente de x, tornando o epsilon suficientemente pequeno, o que é que vai acontecer? Eu sempre vou ter um x dentro desse mínimo intervalo que vai me dar um f de x aqui do outro lado, dentro do intervalo correspondente em y. Certo? Essa, grosso modo, é a definição formal de limite, usando apenas os artifícios de cálculo, não é nada de análise aqui, ok? Tranquilo, tá? No próximo vídeo nós vamos ver alguns teoremas, digamos assim, de limite que a gente vai usar para responder as questões, ok? Segue o baile.